Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje, sobre os problemas, catástrofes e consciência ambiental e as conferências internacionais. Vamos lá? Essas imagens, muitas vezes, vimos em jornais, na própria internet, na televisão, que nos deixam, de uma certa maneira, entristecidos pelo que o ser humano vem fazendo com a natureza. Vejamos, olha só que coisa na apresentação de duas pessoas mostrando uma contaminação de águas. Porque muitas vezes procuramos colocar toda a nossa bagunça embaixo do tapete. A imagem mostrando aí o oceano sendo uma forma de esconder as coisas. Mas, e olha só, essa imagem desses peixes, por exemplo, eu retirei recentemente do acidente de 2015 em Mariana, em Minas Gerais. Nosso planeta está ficando doente e muitas vezes nem percebemos isso. Mas quais são os problemas ambientais? Nós temos a poluição do ar, gerados pela queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, gasolina, diesel, também muitas coisas emitidas pelas indústrias. Nós temos também a poluição das águas, dos rios, dos lagos, dos mares e oceanos, por despejo de esgoto e lixo de forma muito contínua por conta dos seres humanos, sem contar dos acidentes que são constantes. Temos também a poluição do solo, onde há uma contaminação por conta do uso intenso de agrotóxicos, fertilizantes e produtos químicos, sem contar do descarte incorreto do lixo, onde, na verdade, precisaríamos ter aterros sanitários, com leis, com regras sendo bem cumpridas. Essa imagem retrata um descaso muito grande com o solo. Isso, na verdade, é um lixão. As queimadas, por exemplo, acabam prejudicando muito o solo, porque acabam devastando florestas de uma forma que acaba prejudicando o solo também, para se colocar pasto ou o uso intenso da agricultura. Temos esse desmatamento que acaba sendo cada vez mais acentuado, corte ilegal de árvores, nada tão muito planejado, nada não tão muito organizado, que acaba prejudicando o ambiente também. Tudo isso acaba provocando o esgotamento do solo, inclusive com queimadas, porque o solo vai perdendo sua fertilidade para a agricultura, porque acaba provocando o uso incorreto. Esse uso incorreto ele demonstra que não há um planejamento do uso correto do solo. Isso promove a extinção de animais, como a imagem nós mostramos aí nesse contexto da devastação do meio ambiente, das florestas, das queimadas. Vários animais acabam ficando extintos. Então se reduz muito a espécie de diversos ecossistemas. Já ouvimos falar também da falta d'água. Por que ela está faltando? A imagem retrata, nos grandes centros principalmente, em áreas que não há o tratamento da água. O consumo humano acaba sendo muito marcante nisso, porque muitas vezes há um uso incorreto, irracional, há um desperdício muito grande dos recursos hídricos que temos. Um outro tipo de problema ambiental são os acidentes nucleares, que já sabemos que são extremamente nocivos, não só para o meio ambiente, mas também para os seres humanos. Um dos tantos exemplos que nós podemos dizer sobre a contaminação de solo e da água é o acidente em 2011 no Japão, na usina nuclear de Fukushima. Quem não ouviu falar? Ouvimos falar muitas vezes. A mídia acentuou bastante informação a respeito. E o problema do aquecimento global, provocado pela emissão de gases poluentes. Embora haja controvérsias, embora haja situações em que se discute muito sobre o aquecimento global. Mas isso é assunto para um outro momento, para uma pesquisa mais aprofundada de vocês. Para resolver todos esses problemas
sobre o ambiente que nós usamos e se estamos usando corretamente ou não, as conferências internacionais começaram a acontecer. Elas surgem com a preocupação do intenso uso desses recursos naturais e do impacto que ela pode promover ao longo do tempo. Essas conferências tiveram seu início, basicamente, em 1968, a partir de uma Assembleia Geral de Organização das Nações Unidas, a ONU, que deu origem, alguns anos depois, em 1972, da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, para tentar tratar, pensar, refletir sobre o que nós estamos fazendo no nosso planeta, que foi em Estocolmo, na Suécia. Uma outra, Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Vocês devem lembrar, ou algumas pessoas vão lembrar, dessa conferência. Ficou estabelecido nessa conferência em 1992 que teriam, pelo menos ao longo de 10 anos, algumas outras. Vou citar algumas delas. Em 95, nós tivemos a primeira, em Berlim, a Conferência das Partes, também chamada. Uma outra, em 1996, na Suíça. Em 1997, uma delas bem marcante, a de Kyoto. Essa, assim como a de Haia, entre outras, vou citar apenas essas como exemplo. A de Kyoto foi bastante marcante. Pesquisem. 2002, a Rio+10, onde reuniu uma cúpula mundial sobre o desenvolvimento sustentável, em Johannesburgo, na África do Sul. E depois, nós tivemos em 2012 a Rio+20, a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, também no Brasil, no Rio de Janeiro. Vejam que essas conferências, sempre preocupadas com a questão ambiental, o desenvolvimento, o ser humano, o desenvolvimento sustentável. E aí, essa imagem do que estamos fazendo e o que será que nós podemos fazer para restaurar, para restabelecer, para manter o nosso planeta conforme a imagem ou a parte do nosso planeta ainda está. Vamos pensar nisso. Vamos para o nosso exercício. No primeiro exercício, as manchetes de jornal em junho de 2012 enfatizaram a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, como ficou conhecida. Tinha o desafio de dar continuidade à conscientização global que teve início na Rio 92. As diretrizes propostas por essas conferências têm por finalidade o desenvolvimento sustentável, o qual se refere a um modelo D. Alternativa A. Consumo que vise atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. Letra B. Desenvolvimento social e econômico que objetive a satisfação financeira e cultural da sociedade. Alternativa C. Consumo excessivo dos recursos naturais com vistas à preservação para gerações futuras das espécies animais em extinção. Alternativa D. Desenvolvimento global que disponha os recursos naturais para suprir as necessidades da geração atual. Alternativa E. Desenvolvimento global que incorpore e priorize os aspectos do desenvolvimento econômico. Temos aqui a alternativa A como a verdadeira, porque ela tenta preservar, além do que nós temos hoje, pensando nas gerações futuras, nossos filhos, os animais, as pessoas, ou seja, todo o processo que possa atender às necessidades de tudo e de todos. Exercício 2. O fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante das modificações das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto
exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre, alternativa A, pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. Alternativa B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Alternativa C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos prédios, dos edifícios. Alternativa D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Alternativa E, pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Vamos ver qual a alternativa correta? No caso, temos a alternativa D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Porque aí não tem como ocorrer absorção por parte do solo, né, maior fluidez da água, uma fluidez que seja natural. Então, provoca todo um processo que nós vimos na questão. Na sequência, como sempre recomendamos, as fontes das imagens. E hoje falamos sobre os problemas, as catástrofes e as conferências internacionais sobre meio ambiente e o desenvolvimento. Estudem, leiam, aprofundem, pesquisem e até a nossa próxima aula.